Irmãos, que privilégio que nós temos de poder, diante da presença de Deus, declarar que nós não somos nada sem Ele, que tudo o que nós precisamos vem dEle. Que nosso prazer estar em servir ao Senhor, que é o que nós viemos fazer aqui no culto, servindo ao Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 20. Eu quero ler com os irmãos os 13 primeiros versos do livro de Números, no capítulo 20. Talvez algum já esteja dizendo, poxa, números de novo, não aguento mais números. E a gente está somente na sexta reclamação aqui de Israel. Imagine Moisés que passou 40 anos ouvindo essas coisas. Números capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu contra Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou diante deles. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos orar. Hoje nós não nos separaremos das crianças, não estamos ainda tendo a divisão com o culto infantil à noite. Então, que nossas crianças possam, aos nossos lados, aprender, aos lados dos seus pais, dos seus responsáveis, aqueles que lhes trouxeram, que possam aprender a adorar ao Senhor e a ouvir a palavra do Senhor. Eu queria também convidar as crianças a guardarem algumas imagens agora, já no início, antes de nós orarmos, e se os pais tiverem papel e lápis, elas podem desenhá-las, e no final da mensagem os pais poderão explicá-las, o sentido dessas coisas. E eu queria, de maneira curiosa, que essas crianças pudessem pensar ou desenhar 3 elementos: Moisés, seu cajado e o Hulk. Tá? Por mais estranho que pareça, guarda um pouquinho. Se você for criança, então guarda principalmente para vocês. Vamos orar agora. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós te louvamos, Pai, pelos teus maravilhosos feitos e pela tua graça em nossas vidas, Pai. Te louvamos, Senhor, porque apesar da nossa indignidade, Senhor, a tua palavra é perfeita. Apesar dos meus muitos defeitos, Senhor, eu não posso comprometer a pureza da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações, não por conhecimento, não que seja uma
expressão de conhecimento humano, mas que seja o conhecimento de Deus, pregado às nossas almas, ao nosso entendimento, para que a glória do Senhor, através da sua palavra, santa, viva, poderosa, possa transformar os nossos corações e a nossa mente. Ó Pai, como carecemos da glória do Senhor, como temos necessidade de Ti, como nosso pão, como nosso respirar, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, nos alimente a alma, Pai, para que nós possamos alcançar corações sábios, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, nós vamos nos deter, dando continuidade à exposição que temos feito no livro de Números. Nós vamos nos deter aqui principalmente nesses primeiros 13 versos do capítulo 20, o texto que foi lido. Por mais que nós tenhamos, muitas vezes, alguns preconceitos com o livro de Números, se antes, quando não conhecíamos tão bem o livro de Números, parecia-nos desinteressante, ler sobre censos, famílias, gerações e genealogias e posses de terra. E agora, conhecendo talvez um pouco mais, um livro que fala de reclamação em cima de reclamação, queixa em cima de queixa. Mas o livro não se resume apenas nessas coisas. O livro trata de uma jornada dura, sim, difícil, em meio a um deserto cheio de limitações, um deserto cheio de reclamações do povo de Deus, sim. Do momento que eles partiram do Monte Sinai até o caminho da terra prometida, uma jornada sustentada pela esperança da terra então prometida pelo Senhor, pela exortação de que um discipulado genuíno, ele exige de nós uma obediência e santidade perfeitas, uma entrega, uma abnegação, uma consciência de total dependência do Senhor. Talvez em linha com o que nós cantamos há pouco, Deus sendo o nosso respirar, Deus sendo o pão do qual nós precisamos para alcançarmos a vida, e a vida verdadeira que só pode ser dada, e tomando a ilustração do próprio pão através do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Este livro de Números, ele nos traz lições importantes de todo crente, maduro ou aquele que está iniciando a sua jornada, seja pastores, líderes da igreja, presbíteros, diáconos. Nós precisamos aprender como Deus, no deserto, como traz o título inicial do livro, como Deus no deserto está preparando um povo para um lugar que Ele prometeu. E como Ele nos trará ou nos tratará com o deserto que precisarmos em nossas vidas para nos moldar de acordo com aquilo que nós precisamos ser nele. Quando Moisés fez o segundo censo, quase todas as pessoas adultas do primeiro censo já haviam morrido. Elas já estavam mortas, já estávamos ali tratando de uma segunda geração. Eles morreram sob o julgamento da incredulidade, lá em Cades Barneia, diante do relatório dos espias, quando eles se recusaram a prosseguir, confiantes no Senhor, em direção à terra prometida, e murmuraram contra Moisés, desejosos de voltar para o Egito, como agora o fazem também no texto que foi lido. O grande pecado da rebelião, levou aquele povo a ser rejeitado pelo Senhor para a terra prometida. De modo que Números nos ensina que quando Deus está com o seu povo, quando Deus está com a sua igreja, a única coisa que eles devem temer são seus próprios corações. A única coisa que deve nos amedrontar não são as circunstâncias ou os cenários à nossa volta, não é o deserto escaldante, não são os perigos ou mesmo os gigantes da terra que o Senhor prometeu nos dar, mas o nosso próprio coração diante dessas coisas. Como nós reagimos diante dessas coisas. O texto fala de uma liderança comprometida, uma liderança arruinada em certo aspecto, por causa das reclamações do povo ou em meio às reclamações do povo. Moisés é um líder conhecido pela sua mansidão, pela sua fé, pela sua obediência a Deus. Essas qualidades, elas caracterizam toda a liderança de Moisés, todo o seu ministério ali no deserto, enquanto conduziu o povo durante quase 40 anos naquele deserto.
Moisés era um levita da tribo de Coate, vivo pela soberania de Deus, quando uma vez que havia sido determinado pelo faraó, toda criança no Egito, todo primogênito, todo homem no Egito deveria ser morto. Esta lei pesava e esta ordem também deveria recair sobre Moisés, que ousadamente por seus pais é colocado num cesto, colocado no rio, onde a filha do faraó então o encontra, tomando-o ali no Nilo, e então ele é criado inicialmente pela sua própria mãe, talvez tenha aprendido ali um pouco sobre a origem do seu povo, a história do seu povo, o Deus do seu povo, e depois ele é ensinado no Egito, com toda a ciência do Egito. Moisés é criado então num palácio, ele é criado em sabedoria, ele é criado em todas as coisas então que os nobres daquela geração então aprendiam. E segundo a pregação de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, verso 22, ele era poderoso em palavras e obras. Então, depois de 40 anos no palácio, 40 anos instruído, 40 anos em alta posição, talvez pensando ter se tornado alguém que poderia ser visto como o libertador do seu povo, visitando o seu povo, não foi acolhido. Quando mata um egípcio para salvar ali um hebreu que estava sendo atormentado, estava sendo espancado, ele talvez tivesse pensado que agora o povo vai me ver como libertador, e então em sua outra visita, em sua segunda visita, quando dois hebreus brigam ali e Moisés tenta interferir, tenta conciliar um com o outro, eles rejeitam a liderança e a posição de Moisés. E então ele faz com que Moisés saiba que o seu pecado, o assassinato do egípcio foi descoberto. De modo que Moisés, que antes talvez pudesse se achar alguém, foi feito ninguém por Deus, fugitivo do Egito, pastoreando as ovelhas do seu sogro no deserto de Midian, para então Deus transformá-lo de fato em alguém pelo poder da sua palavra, transformá-lo em um libertador, que tirou o povo das mãos da nação mais poderosa da terra, depois de falar com Moisés por meio a uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Pelos feitos daquele então que havia chamado Moisés para ser alguém que haveria de ter um papel importante no curso da história do seu povo, Moisés age de maneira poderosa, porque tinha um Deus poderoso sobre ele. Abre sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, no capítulo 17, no capítulo 7. Atos, capítulo 7. E então, a partir do verso 17, na pregação de Estevão, ele narra a sua compreensão, o seu entendimento da história de Moisés, e como ele aplica a história de Moisés aqui, nos ajudará a contextualizar quem era Moisés. Atos capítulo 7, dos versos 17 a 38, diz assim: Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou com o seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximando-se de uns que brigavam, e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo:
quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. É esse Moisés, que talvez pudesse, de maneira muito simplista, ter sua vida fracionada em porções de 40 anos. 40 anos no Egito, filho da filha do faraó. 40 anos no deserto de Midian, fugitivo, peregrino, servindo ao seu sogro, cuidando de suas ovelhas. 40 anos como pastor do povo de Deus no deserto, durante todo o tempo que o povo de Deus foi preparado no deserto para a terra prometida. Foram nos últimos 40 anos de sua vida que Deus então transformou a sua obra mediadora, a semelhança de Cristo em favor da sua igreja. Pastoreou a multidão do povo de Deus durante 40 anos naquele deserto, debaixo de muitas queixas, mas também de muitos milagres. Aos nossos olhos, e eu tenho certeza que talvez você o julgaria como eu erradamente faria, aos nossos olhos ninguém merecia tanto entrar na terra prometida, em meio àquele povo do que Moisés. Homem que teve o privilégio de ver a bondade de Deus passar diante dos seus olhos, enquanto Deus o protegia da fenda da rocha. Homem que conversava com Deus na sua santa presença, e diz a palavra de Deus que Moisés tinha com o Senhor face a face. Era na presença de Deus que Moisés ia ter com o Senhor. Mas este é o ponto que o Senhor nos ensina, que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Ele nos ensina que há um abismo tremendo entre a nossa justiça e a santidade de Deus. Números capítulo 20, verso 12. Moisés é acusado pelo Senhor de não santificar a Deus, de não santificar ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor disse a Moisés. Vamos ler juntos, em Números capítulo 20, verso 12, para não perdermos o texto. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Números 20. Nós vamos recorrer mais algumas vezes nesse texto. Números capítulo 20, verso 12. Vamos ler juntos? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Até aí. Moisés peca contra o Senhor. E Deus, o Deus que não faz acepção de pessoas, Ele usa de severidade para tratar de julgar a atitude de Moisés. Deus é santo e o homem pecador não tem nada com o qual possa justificar-se diante de Deus. Deus é santo e nenhum de nós, por mais bonzinhos que pareçamos ser, pelo menos na igreja, porque às vezes em casa nossas esposas conhecem, seus maridos conhecem vocês, seus filhos os conhecem, mas nenhum de nós tem com o que justificar-se diante de Deus.
Diante de mais uma queixa do povo, um líder manso perde o controle e arruína o seu ministério. Uma resposta que nos ensina sobre o peso da liderança na família, nos negócios, na igreja, e nos exorta quanto ao que o Senhor de fato requer de nós, principalmente ao que refere-se à necessidade de uma obediência santa. O contexto é muito importante, não para justificarmos a atitude de Moisés, mas para explicarmos o que estava acontecendo até ali. Não muito tempo atrás, nós víamos um povo se rebelar contra a autoridade de Moisés. Nós vimos Coré e alguns da tribo de Ruben se levantar e tentar tomar tanto o governo político quanto o sacerdotal de Moisés e de Arão. Nós vimos a mão do Senhor punir a família de Coré e os rubenitas que com eles se levantaram, e depois punir ainda o povo com uma praga, porque o povo continuava a queixar-se contra a autoridade de Moisés e contra a liderança que o Senhor havia instituído. Agora, algum tempo depois, o povo está de volta a uma região onde havia estado há quase 40 anos atrás. Talvez ali muitos nem se lembrassem tão claramente daquele dia, pois eram crianças ou nem haviam nascido ainda naquele contexto. Mas estavam ali em Cádiz, estavam ali naquele deserto próximo de onde os espias haviam trazido situações ou amedrontado o coração da igreja contra aquilo que o Senhor havia prometido. A queixa do povo chega a Moisés e a Arão, quando então ele acabara de enterrar a sua irmã Miriam. Miriam agora estava morta. Miriam que tinha, aos 9 anos de idade, acompanhado Moisés naquele cesto, visto a filha do faraó recolher aquela criança e aparecido ali para orientar a filha do faraó a conduzir aquela criança à sua mãe, a Joquebede, para que ela pudesse, como uma ama, amamentar aquela criança e conduzi-la nos seus primeiros anos de vida. Miriam que dançara e louvava a Deus, quando Deus então havia fechado o mar contra os egípcios e dado libertação ao povo, que agora estava peregrinando para a terra prometida. Mas também a mesma Miriam que havia questionado a autoridade de Moisés, junto com Arão, e havia sido tomada por lepra e sob a oração de Moisés, Deus a havia curado. Miriam agora estava morta. Eles estavam de volta a Cádiz. Talvez para Moisés tivesse passado ali um filme na cabeça dele. Puxa vida, eu já estive por aqui. Puxa vida, eu já poderia estar na terra prometida há muito tempo. Mas o povo foi rebelde nessa região. O povo não atentou para a promessa do Senhor. E ouvindo o relatório dos espias, eles foram tomados por incredulidade, e eu estive aqui com o povo 40 anos nesse deserto por causa disso. A terra prometida estava próxima. Eles estavam ali se conduzindo para o último ano que o Senhor havia dito que eles estariam no deserto. Era o 40º ano de peregrinação. Aqui o manso Moisés dá então lugar a um homem impaciente e incrédulo, perdendo então o direito, fazendo-o então perder o direito de entrar na terra de Canaã, depois de conduzir o povo por todo aquele tempo. Talvez você pudesse dizer: Moisés, calma, Moisés, é só mais um ano, segura mais um pouquinho. Segurou 39, poxa, mais um, que é? Moisés recorreu à sua própria experiência e não a palavra do Senhor naquele momento de ira, de raiva, de rebelião. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo. Aliás, não, segura em números, não sai não para você não perder o texto. Deixa que eu abro em Êxodo aqui e vou ler para vocês. Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao 7, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor?
Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Note que o texto parece muito com o texto que nós lemos, de Êxodo 20, ou de Números 20. O texto de Êxodo 17, ele é muito semelhante ao texto que nós lemos em Números 20, os 13 primeiros versos, só que num contexto completamente diferente. No texto de Êxodo 17, nós temos a primeira geração. Eles haviam acabado de passar pelo Mar Vermelho. Eles estavam começando a sua peregrinação. Eles não haviam chegado nem em Cades Barneia ainda. Moisés nem havia enviado os espias. E o povo já começaram a reclamar. Se nós olharmos no detalhe ali, do tempo que o povo levou até chegar em Refidim, como é listado ali, já no início da peregrinação, a geração anterior, nós temos tantas reclamações que dava para listar ali uma reclamação por semana, só das que foram registradas na Bíblia. Moisés, naquele contexto, foi orientado por Deus a pegar o seu bordão e ferir a rocha. Parece a mesma coisa, mas não é. Êxodo 17 trazendo então o início da peregrinação, ele vai nos ensinar e ele vai nos mostrar como Deus tratou o povo, aquela geração, naquele momento, deu aquelas ordens e foi atendido por Moisés em tudo que Deus havia falado. Porém, na primeira Meribá, e Meribá quer dizer reclamação, contenda, Moisés deveria bater na rocha, mas agora ele e Arão deveriam apenas falar, não atentando à palavra de Deus. E diante de uma situação semelhante ao que acontecera no início da peregrinação, Moisés não considera toda a palavra, não considera que o Senhor diz em sua palavra, e aquilo que o Senhor diz deve ser obedecido, como ele diz. Moisés recorre à sua experiência e, em vez de atentar, que Deus havia dito para ele falar contra a pedra, ele, iracundo, chamando o povo de rebelde, gritando contra o povo, ele pega o seu cajado e bate 2 vezes naquela pedra. Puxa, mas tão pouco tirou Moisés de entrar na terra prometida. Puxa, mas um fruto tirou Adão e Eva da presença de Deus, porque não é a coisa em si, não é o rótulo em si, mas o coração, a rebeldia do coração, de fazer as coisas do nosso jeito, de fazer as coisas conforme a nossa vontade, de não atendermos e não sermos condicionados em nossa mente e coração a cumprir toda a palavra do Senhor, como Ele ordena. Moisés deveria falar à rocha, não bater. Embora tenha se mostrado um líder manso e diligente até ali, sempre pronto a obedecer tudo que Deus havia ordenado, ele aprende, então, naquele momento, que para Deus não existe obediência e obediência mais ou menos. Não existe para Deus, eu me curvo, eu sou submisso, Senhor, à tua vontade, o meu prazer é te servir, mas é te servir mais ou menos. É te servir do meu jeito, é te servir segundo a minha interpretação, é te servir segundo aquilo que eu entendo, ou é te servir no meu tempo livre, no meu tempo sossegado, ou no tempo que eu escolher para isso. Em nossa justiça própria, o tropeço de Moisés parece muito pequeno diante do castigo que então o sucede. Cades será um lugar em que Moisés experimentará tanto a bondade quanto a severidade de Deus.
Não existe diante da santidade de Deus uma obediência de livre interpretação. A obediência ao Senhor é a obediência à palavra do Senhor, viva, eficaz, inerrante e eterna. O Senhor exige de nós nada menos do que Ele exigiu de Adão e Eva lá no Éden. Ele exige de nós que nós observemos a sua palavra com obediência santa, como Ele é santo. É atribuída a Agostinho de Hipona a frase que diz: se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Onde está o prazer de Deus? Se nós observarmos na palavra de Deus e buscarmos ser um povo segundo o coração de Deus, onde nós vamos encontrar o prazer de Deus? O prazer de Deus está claramente expresso em que nós observemos e obedeçamos às suas palavras. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diante do impaciente Saul, do rebelde Saul, que não pôde esperar que Samuel, que tinha então a prerrogativa de oferecer sacrifício, tomou a sua autoridade como rei e foi lá também sacrificar. Saul é então advertido. Diz o texto lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Não adianta, meus irmãos, vocês virem para a igreja, servirem em ministério, serem diligentes com algumas práticas litúrgicas ou rituais religiosos em suas vidas, se o seu coração não for obediente ao Senhor em todas as coisas. O Senhor poderá tratá-los com sua severidade justa, por seu juízo justo. É possível ser um líder carismático, ser um pastor que sempre tem a palavra certa. É possível ser um pai de família carinhoso, amoroso. Mas se não houver santa obediência à palavra de Deus, estaremos todos sujeitos à severidade de Deus, mesmo já tendo provado e experimentado da sua bondade. Moisés cedeu sua liderança a uma emoção pecaminosa. Meus irmãos, vamos atentar a atitudes passos que levaram Moisés a então pecar contra o Senhor. Ele recorreu à sua própria experiência, ele cedeu sua liderança à emoção pecaminosa. Estudando esse texto e preparando o sermão, eu fui constantemente constrangido, porque o texto e a vida de Moisés fala muito ao meu coração. E eu tenho aprendido como pai, e nem sempre aprendido quer dizer que eu tenho atendido, mas eu tenho aprendido como pai a me conter diante das desobediências e rebeldias dos meus filhos, e eu posso lhes assegurar, não é fácil. É bem difícil não disciplinar com raiva, é bem difícil não gritar, é bem difícil não ser tomado ali por ira e usar da força quando eles não respeitam o que deveriam respeitar, quando eles não fazem o que não deveriam, quando eles fazem o que não deveriam fazer e não fazem o que deveriam fazer. Isto acontece com alguma frequência entre crianças muito pequenas. E é muito difícil conter a emoção e não ceder, e não fazer com que a nossa liderança esteja então debaixo de uma emoção pecaminosa. É muito difícil não recorrer à experiência, talvez, da maneira como nós fomos tratados por nossos pais lá atrás, e não repetir os mesmos erros, se assim aconteceu. Números capítulo 20, versos 10 e 11, nos ensina a atitude de Moisés, dizendo que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, como Deus havia dito. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Notem que ele não trata com o povo como o povo de Deus. Ele trata com o povo como rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros?
Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Moisés os trata como um bando de rebeldes. Não está tão errado, no sentido que era isso que aquele povo estava ali demonstrando, porque em tese era isso, que eles vinham apresentando ocasião em meio a outras ocasiões, mas eles eram o povo de Deus, assim como muitos pastores, líderes e membros da igreja. Muitas vezes não conseguem enxergar suas igrejas como o povo de Deus, mas só conseguem enxergar os seus pecados, os seus defeitos e os seus erros. E não trata a igreja de Deus como Deus trata a igreja de Deus. Deus olha para a igreja, sim, com misericórdia e graça, mas na perspectiva daquilo que Ele fará com a igreja. Deus ama a sua igreja, a ponto de ter entregue o seu próprio Filho, por amor dela. E nós não podemos deixar de amar aquilo que Deus ama. Nós precisamos aprender a olhar as coisas com a lente mudada, com a cosmovisão transformada. Aprender a odiar o que Deus odeia e aprender a amar o que Deus ama. Salmo 106, versos 32 e 33, diz assim: depois o indignaram nas águas de Meribá. O Salmo está tratando daquilo que aconteceu na vida de Moisés, no contexto da peregrinação no deserto, e nos versos 32 e 33 vai dizer: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos muito cansados do caminho do Evangelho. Muitas vezes nós estamos muito cansados das pedras e como é difícil, às vezes, caminhar nessa trajetória. Eu não vou ser hipócrita com vocês, tantas vezes pensei em desistir. E talvez isso tenha acontecido com muitos de vocês. Tantas vezes questionando se é isso mesmo, se é assim mesmo, se é desse jeito mesmo. Que pensamos em jogar tudo para o alto, em talvez não havendo lugar em nossas mentes de que nós fazemos o que fazemos pelo Senhor. Nós deixamos ser tomados simplesmente por enxergar as dificuldades, a rebeldia, os pecados, a insubordinação, as fofocas, as queixas e murmurações e murmurações e murmurações. Isso torna a nossa trajetória tão mais difícil, porque ficamos constantemente olhando para a igreja de maneira horizontal, sob a nossa própria perspectiva, e não olhamos para a igreja como um povo alvo da graça de Deus. E não olhamos para nós mesmos como alguém alvo da graça de Deus, que deve tudo a Deus, e que todo serviço aqui é pouco para o muito que nós já recebemos do Senhor. Mais do que o próprio Moisés, Deus conhecia as queixas do seu povo, cada uma delas. Deus conhecia as suas murmurações, a idolatria do seu coração. Mesmo assim, os amou e os separou da terra, para a terra que ele prometeu. Moisés se deixou levar pela rebeldia da igreja e arruinou o seu ministério diante da herança da promessa. Falar sem refletir, como o salmista aqui traduz a atitude de Moisés. Moisés falou irrefletidamente. Falar sem refletir é um problema em nossas próprias vidas. Hoje, em nossos lares, em meio aos nossos relacionamentos, no meio da igreja, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos inseridos, quando somos tomados pela emoção e falamos sem refletir, nós machucamos e magoamos pessoas, nós provocamos feridas às vezes difíceis de cicatrizar, nós comprometemos nossos relacionamentos, nós comprometemos nossos ministérios, comprometemos nossa autoridade, nossa própria liderança. Moisés cegou o seu coração para a ordem de Deus, que batendo na pedra, ou talvez ilustrativamente, batendo na própria igreja com a sua vara,
como se desejasse ele mesmo discipliná-los, como se desejasse ele mesmo fazê-lo pelo seu próprio juízo, não atentando à palavra de Deus. Como nós, muitas vezes, em nossos dias, não só aqui no púlpito, ou diante de uma reunião de conselho, de diaconia, de liderança de igreja, mas às vezes sentado no próprio banco, nos pomos como juízes, querendo nós uma vara na mão para meter na cabeça desse povo da igreja, porque não conseguimos olhar a igreja como Deus olha, ou amar a igreja como Deus ama. Então, ou nos rebelamos dentro dela, ou nos rebelamos fora dela, nos afastando do lugar onde Deus se faz presente, falando ao coração da igreja. Moisés não santificou o nome de Deus. Moisés usou de sua própria experiência. Moisés, ele agiu irrefletidamente, cedendo sua liderança à emoção pecaminosa, e Moisés não santificou o nome de Deus. Deus queixa-se disso diante de Moisés, nos versos 12 e 13. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar a este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, as águas da contenda, da dissensão, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés não santificou porque Moisés não obedeceu, e nós não santificamos o nome do Senhor quando não obedecemos a palavra do Senhor, quando não vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Mas Deus, através da sua severidade, da sua justiça, da sua disciplina, se santifica no meio do seu povo. Deus é santo e exige que sejamos como Ele é. Nós, porém, somos desafiados todos os dias por um coração que encontra oportunidade em afastar-se do Senhor, do Deus vivo, e é inclinado para a prática do pecado. Nós estaríamos perdidos em nós mesmos, sem o amor de Deus, se santo, então, não fosse o que ocorre quando Deus nos separa para nos transformar naquilo que Ele é. Levítico capítulo 20, verso 26, vai dizer: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O Senhor nos santifica. O Senhor nos separou. Quando nós andávamos inclinados segundo o nosso próprio coração, não somos melhores do que ninguém. Não temos motivo nenhum para nos rebelar contra o Senhor e contra a igreja do Deus vivo. Não temos motivo nenhum para não amar a igreja como Deus ama, para não amarmos o nosso irmão apesar dele, porque o Senhor nos amou apesar de nós, e Ele é a régua, é a medida da nossa santidade. Porém, santificar o nome do Senhor implica em não deixar que o pecado cresça onde o dever precisa crescer, onde a obediência precisa crescer, onde a fé precisa crescer em nossos corações. Não fomos apenas salvos da depravação do pecado, mas nós fomos salvos para a santidade, para a consagração, para sermos um povo separado, para sermos um povo diferente, um povo que não deixa os seus feridos para trás, mas que busca como um povo reconciliador, através da palavra do Senhor, reconciliar um com o outro, e a igreja com Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, agora sim eu peço que a igreja possa abrir comigo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Primeiro Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, diz assim. Vamos ler juntos? Como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Antes vocês eram ignorantes, antes vocês andavam como ovelhas que não têm pastor, hoje vocês conhecem a palavra do Deus vivo, então santifiquem-se. Não usem da oportunidade para dar lugar à carne e perder a autoridade. Antes, santifiquem-se. Antes, fortaleçam a sua autoridade no falar, no exortar, em obediência à palavra do Senhor, para sermos encontrados como uma igreja genuína, que serve, que apoia uns aos outros, que suporta uns aos outros, que legitima a autoridade de sua liderança, que respeita a liderança que o Senhor instituiu, que exorta quando essa liderança então falha, de modo que busca o coração do Senhor em todas as coisas. Aquele povo no deserto foi pesado, foi reclamão, foi indisciplinado, foi provocador. Moisés poderia ter se justificado diante da congregação. Ah, mas eu bati, eu errei, porque também, ó vocês. Nós fazemos assim em casa, né? Aí eu fiz isso, mas também, né? Justificando-se, procurando colocar a nossa culpa ou o nosso erro no outro, procurando talvez minimizar a nossa ira pecaminosa, o nosso desrespeito. Como isso fala o nosso coração? Moisés poderia dizer, talvez, como Adão: o povo que me deste para liderar arruinou meu ministério. Mas Deus trata com Moisés e não com as suas justificativas. Deus trata conosco e não com as nossas justificativas. E graças a Deus que o Senhor não nos trata, uma vez que somos igreja, segundo a sua justiça. Deus nos trata como aquele pai, lá na parábola daquele pai amoroso que tinha 2 filhos, que vocês conhecem. Quando aquele filho pródigo vinha voltando, cheio de ensaios das explicações que daria, e antes mesmo de dizer qualquer coisa, o pai vai na direção dele, o abraça, o beija e o restaura. Olhamos para Moisés, talvez compadecidos da severidade de Deus, porque nós olhamos segundo as nossas próprias justiças. Talvez nós pudéssemos pedir para Deus: ó Deus, não dá para arredondar a nota de Moisés, não, foram 39 anos por causa de um. Arredonda aí para 40 e ele entra na terra. A santidade de Deus é uma coisa muito séria. Assim também a nossa obediência. Obediência à palavra santa de Deus precisa ser tratada como uma coisa muito séria diante de Deus, sem justificativas, com arrependimento, com reconhecimento, respaldando a nossa liderança, o nosso papel, em nossa obediência. Eu pedi para as crianças lembrarem ali de Moisés com seu cajado e lembrarem do Ruth, por um motivo simples. A força do Ruth vem da sua ira, da sua raiva. Isso é contrário a tudo que as Escrituras nos ensinam. A autoridade de Moisés, ela foi comprometida por causa da sua ira, da sua raiva, querendo bater com força naquela pedra, quando a sua autoridade, ao longo de todos os outros 39 anos, contestada pelo povo, foi sempre legitimada pelo Senhor por causa da sua obediência. Talvez, crianças, quando seus pais ficarem bravos em casa, vocês possam dizer para ele: papai, como o Ruth está errado, com raiva está errado. A autoridade dos pais se legitima pela obediência à palavra. Talvez, esposas, quando seus maridos
queixosos, talvez justo, motivo justo ou não, se irem, se possa dizer, olha, com ira está errado, com gritaria está errado, porque a autoridade se legitima com obediência à palavra de Deus. Que nós possamos, como igreja, legitimar a nossa autoridade em obediência santa à palavra do Deus vivo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, que a Tua palavra, Deus, possa encontrar lugar em nossos corações, Pai. Que nós possamos ter o nosso ouvido, nosso coração inclinado a atentar e apreender firmemente a Tua palavra, de maneira que ela transforme todo o nosso ser, que ela transforme a nossa maneira de nos relacionar, que ela transforme a maneira como nós trabalhamos ou servimos, que ela transforme a maneira como nós lidamos com a nossa família, com a igreja, Senhor. Que a autoridade da Tua palavra seja legitimada pela conduta da Tua igreja, para que as pessoas, olhando de fora, não conhecendo o Senhor, possam ao menos dizer que eles vivem de acordo com aquilo que pregam. Que nisso nós sejamos testemunhas fiéis, proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te pedimos, Senhor, por causa da Tua graça, não por nós mesmos, porque não merecemos, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.